É muito comum, aqui no Brasil, nós termos várias diferenciações para nos referirmos às pessoas que têm pele escura. E essas diferenciações são várias, como preto, negro, mulato, pardo e moreno. Até o próprio IBGE faz estas diferenciações. Mas será que estas diferenciações existem na realidade? A grosso modo, não. Não existe nenhuma diferenciação destes termos, porque os termos negro, preto, mulato, pardo e moreno querem dizer a mesma coisa. Tanto é que esse negócio de preto, mulato, pardo, moreno não existia nas comunidades negras africanas e também do Oriente Médio antes da colonização dos europeus. Estas divisões e subdivisões da raça preta, da raça das pessoas que têm a pele escura, começou quando os europeus começaram a escravizar os negros africanos. Um dos autores destes termos técnicos foi o conde Arthur de Courbeney. O conde Arthur de Courbeney era maçom, diplomata, escritor e filósofo francês. Ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas, que foi publicado entre os anos de 1853 e 1855. E desta obra de Arthur de Courbeney, intitulado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, é que se conhece o termo de raça como é pensado nos dias de hoje. O conde Arthur de Courbeney era adepto da eugenia. E como um adepto da eugenia, ele, claro, estudou os grupos humanos. E neste estudo, ele concluiu que das raças que ficaram na base da hierarquia humana, a raça preta com certeza seria a raça mais inferior. E de lá para cá, desde então, começou-se a dividir o grupo das pessoas de pele escura em escalas de tonalidade de pele, feição dos cabelos e formato do rosto. E segundo esta divisão, as pessoas pretas que tinham a pele mais clarinha iriam pertencer a um grupo de pessoas. Já as pessoas que tinham o tom de pele mais escurinha pertenceriam a um outro grupo. Pessoas que teriam a pele mais clarinha com o cabelo, vamos dizer assim, um pouco mais lisinho, já pertenceriam a outro grupo. E assim foi se fazendo até chegar nos termos como nós conhecemos nos dias de hoje. E por fim, foram criados dentro do grupo dos pretos vários subgrupos de tonalidades de sua pele. E desde então, nós conhecemos os termos negro, preto, mulato, pardo e etc. Com esta divisão bem feita, os próprios pretos começavam a se dividir entre si, dizendo que os pretos que tinham a tonalidade de pele mais clarinha e cabelos não tão crespos assim eram mais bonitos, e os pretos que tinham o tom de pele mais escura e cabelos mais crespos eram mais
feinhos. Lembrando que estas divisões e subdivisões só existem entre os negros. Nenhuma outra raça de humanos aqui na Terra tem estas divisões e subdivisões. A única raça que tem essas divisões é a raça preta. Por que será? E desde então, os maçons, antropólogos e eugenistas naturalistas brancos classificam as pessoas com um tom de pele escura da seguinte forma: negro, preto, mulato, pardo e moreno. Não se esqueçam, essas divisões só existem, infelizmente, no grupo dos pretos. O termo negro refere-se às pessoas que possuem a pele de cor preta, porque a palavra negro quer dizer preto, escuro. O termo preto são as pessoas que têm, é claro, pele preta. Preto quer dizer escuro, negro. Moreno. A palavra moreno vem do latim maurus, que quer dizer escuro, preto, pardo, negro. E da palavra latina maurus derivou-se o termo em espanhol que seria mouro ou muro, que no nosso idioma é conhecido como moreno. O termo latino original maurus é usado para os moradores da Mauritânia. A Mauritânia é um país africano que faz fronteira com Argélia, Mali, Senegal e Saara Ocidental. Sendo assim, os romanos chamavam os moradores da Mauritânia de mauros. E esta palavra que no futuro vai originar o termo moro ou mouro ou moreno. Isso acontecia porque os moradores deste país são negros. Morando na África, eles seriam pretos, morenos, mouros, mauros, escuros. Pouco antes da Idade Média e durante toda a Idade Média e até meados da Idade Contemporânea, as pessoas de pele preta eram chamados de mouros, principalmente os árabes, que eram retratados como mouros ou pretos, que na verdade são pretos. Aqui no Brasil, infelizmente e erroneamente, o termo moreno é usado para as pessoas pretas que dizem ser negro jambo ou negros de cabelos semicrespos, e também para indivíduos da raça preta que têm a pele mais branquinha. E também as pessoas brancas com cabelos pretos são chamados de morenos. Isto é errado. E também tem as pessoas que têm a pele branca, mas com feições negras, como nariz, cabelo ou lábios. Eles também são chamados de morenos. É errado. Por quê? Porque o branco tem caracteres de pessoas brancas e as pessoas pretas têm caracteres de pessoas pretas. Se a pessoa tem a pele branca, mas tem lábios negros, nariz negro e cabelo acrespado, esta pessoa é negra, não é morena e nem branca. Há muita coisa errada no Brasil, infelizmente. Podemos chamar essas pessoas de mestiças, mas não de morenas. Por quê? Porque o termo moreno quer dizer preto, negro, escuro. Mulato. A palavra mulato vem do latim mulus. Este termo remonta às mulas, e as mulas são o resultado do cruzamento do jumento com a égua. As mulas são estéreis, ou seja, não podem ter descendentes. Com isso, os europeus e brasileiros brancos que aderem a tal postura estavam dizendo que, se o branco se casasse com um preto, um negro, eles não teriam filhos. Logo, os pais que permitissem que os filhos descumprissem
esta regra, seriam condenados por misturar as raças. E também existia na época do Brasil escravocrata que, se os brancos tivessem filhos com pessoas negras, seus filhos seriam estéreis. Só que isto não vingou, pois os europeus e os brasileiros brancos tinham relações com as pessoas negras na época da escravidão, pois muitos descendentes foram gerados desta amálgama social. Vendo o número crescente destes descendentes mestiços, a elite branca começou a fazer uma purificação da raça. Já que não era possível fazer a esterilização biológica destes mestiços, estes não teriam oportunidades na sociedade, sendo assim, portanto, esterilizados socialmente, pois as misturas das raças era na verdade uma violação da crença da raça pura. Fazendo a separação das castas, os mestiços ficaram em uma situação complicada na época do Brasil escravocrata. Os mestiços não pertenciam à evolução caucasiana, eles não pertenciam à raça pura, não tinham sangue puro, não tinham a cor dos anjos. Daí o termo mulato. Os mestiços eram impuros. Segundo a lei da eugenia, segundo a lei da higienização social, eles eram sujos. E o cruzamento de ambas as raças suja a raça branca. Todas essas designações e diferenciações da cor de uma raça só ocorrem com a raça negra. É claro que isto não é à toa. Isso vem desde a escravidão. Tudo que se refere ao racismo, ao preconceito de pele e etc. vem da escravidão. E isso serve apenas para dividir e segregar um povo de sua própria espécie. E repare que todas essas divisões, nomenclaturas e subdivisões são na verdade a mesma cor. Todos são pretos, todos são negros, todos são escuros. Não importa o substantivo que se dê. E não importa também se a pessoa é aquele pretinho de pele clarinha ou moreno jambo, isto não existe. Todos os indivíduos que são negros, pretos, pardos, mulatos ou morenos são considerados da cor preta, são negros, são pretos. Sempre foi assim e é assim, porque os brancos são brancos. Não são brancos claros, brancos escuros. Eles são o que são. Não tem divisão, subdivisão, nomenclatura. Então, por que existem essas designações para as pessoas pretas? A pessoa que é preta, ela é automaticamente negra, mulata, parda, morena e etc. E aqui no Brasil, para variar, nós temos a gambiarra social. O IBGE classifica as pessoas negras com várias designações e colocam dentro deste grupo pessoas brancas. Por que o IBGE faz isto? O IBGE faz isto para não reconhecer que a raça preta é a raça que detém mais de 70% da população brasileira. Muitos brancos são considerados como pardos, o que é mentira. E o próprio brasileiro, para variar, porque o brasileiro não lê e não se instrui, não sabe a designação social dele. Claro, ele é humano, é uma pessoa, mas ele pertence ao grupo dos brancos ou ao grupo dos pretos? Aí varia. E esta variação só atrapalha a raça preta e a raça branca pobre. É claro que esta bagunça social vai ajudar o racismo social ou racismo estrutural ficar mais forte. Não existe meio termo, ou é branco ou é preto. No caso, pode ter o mestiço. O mestiço tem que ser chamado de mestiço.
Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.